João 16, versículo 7. Que diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e há de vos anunciar. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento através do Teu Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, manifesta em nós entendimento, Pai, para compreendermos a Tua palavra, Senhor Deus, para que essa palavra venha produzir o propósito e o fruto para o qual ela foi enviada a nós, Senhor Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu estava orando há um tempo atrás em relação à conferência e do que o Senhor queria falar. E o Senhor começou a colocar no meu coração essa palavra, exatamente o versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo. É uma conferência sobre intercessores, porque nós, algumas irmãs aqui, fazem parte do grupo de intercessão. E é algo que nós oramos todos os dias lá pela nação, pelos missionários, pela igreja, pelos filhos, né? E alguns outros pedidos que as pessoas vão colocando lá. E nós eu estava orando sobre a intercessão e Deus começou a falar, o Espírito começou a falar no meu coração esse versículo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu comecei a entender que é um tempo da igreja, do Senhor começar a rogar por o cumprimento dessa palavra. Nós estamos vivendo os últimos dias, então é necessário que essa palavra se cumpra. Quando? Porque Jesus disse que quando ele viesse, ele ia convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo. E hoje em dia as pessoas estão muito resistentes à palavra do Senhor. Elas estão muito resistentes às ministrações, ao erro, ao pecado, ao engano. Muitas delas têm permanecido. E não somente estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo, até mesmo dentro da igreja tem tido muita resistência à palavra do Senhor. Eu estava hoje de manhã caminhando e pensando nisso. As pessoas, elas têm andado, nós temos visto erro, prostituição, fornicação, adultério e muitas coisas dentro da igreja, e elas falam assim: Deus conhece o meu coração. Como se na época que essa palavra fosse existisse, Deus não conhecesse o coração dessas pessoas. Ele só conhece o coração das pessoas atualmente. Só atualmente que Deus tem que suportar e tolerar o pecado e o erro, porque Ele conhece o coração dessa geração, mas da geração passada Ele não conhecia o coração. Então elas não podiam pecar, elas não podiam adulterar, elas não podiam cometer o erro, porque essa palavra foi dada há tempos atrás e agora não tem mais validade. Eu comecei a pensar nisso de manhã, porque as pessoas têm falado essas frases como se Deus nunca tivesse conhecido o coração do homem. Como ele conhece somente o coração agora, mas desde o início ele falou sobre o erro, sobre o pecado, sobre idolatria, sobre a prostituição, sobre mentira. Então ele sempre conheceu os nossos corações. Ele sempre conheceu o coração do homem. E quando ele deu as direções, as leis, as orientações, ele deu justamente por conhecer o coração do homem. Mas hoje tem uma resistência muito grande. Em João aqui no 14, Jesus fala que ele não ia nos deixar só. No 15 e 16 ele fala assim: se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro, o Consolador, o Conselheiro, para estar sempre convosco. Ele falou que ele ia rogar, e aqui no 16 ele fala assim: é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar, eu vou para poder enviar o outro. E no 14 ele fala que ele ia rogar. Aí eu fui olhar o que significa rogar. É uma ideia de um pedido urgente, um pedido necessário. Rogar vai além de simplesmente uma solicitação, mas é algo
de grande intensidade, que enfatiza a necessidade do que se pede. Ele ia rogar, ou seja, ele ia diante do Pai e dizer assim: esse povo, eles necessitam do teu Espírito, eles necessitam da presença do Espírito, eles necessitam viver com o Espírito neles, porque aqui no grego quer dizer paracleto, como eu sempre falo, pessoa enviada para estar todo o tempo ao seu lado, chamado para estar presente. Então ele falou, eu vou rogar ao Pai, ou seja, há uma necessidade deles receberem o Espírito. É um pedido tipo assim, não é somente que ele ia falar, envia o Espírito para eles, ou seja, ele foi dizer: Pai, eles necessitam do teu Espírito, eles precisam do teu Espírito para caminhar, para ensiná-los, para trabalhar, para convencer o coração deles, para abrir o entendimento deles, para abrir os olhos deles. Eles necessitam estar todo o tempo com Ele, não é somente vir de vez em quando, ou visitações, não, era estar todo o tempo. Aqui em João 14, no versículo 21, ele fala assim: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Aquele que tem os meus mandamentos, e esse é o que e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, ou me tornarei público. Aí continua o 22, e disse Judas, não os Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará, nós viremos para ele e faremos nele morada. Essa morada é com a pessoa do Espírito Santo. Amém. E ele está, por isso que ele falou: ele vou rogar ao Pai para ele enviar alguém para morar dentro de vocês, habitar. Visitante, muitas pessoas vieram aqui como visitante, mas não como morador, porque aqui não digamos assim, não é aqui que vocês participam, congregam. Quando você visita, você vem de vez em quando, você não tem responsabilidade com aquele lugar. Mas quando você mora, você está ali todo tempo constante, você tem obrigações com aquele lugar. Você desfruta das bênçãos, dos direitos, e também tem obrigações, tem deveres a cumprir. E ele falou isso: eu vou enviar aquele que vai morar. Mas se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu também, eu e o Pai, nós viremos. É no plural, é na pessoa do Espírito Santo, a presença do Pai e do Filho está conosco. Para quê? Como disse, paracleto, pessoas enviadas para estar todo o tempo conosco. E a gente não tem prestado muita atenção nisso, e muitas vezes nós não buscamos o Espírito Santo com essa direção, com esse pensamento dele vir para nos ensinar, nos guiar, nos direcionar. Nós não prestamos muita atenção nisso. Porque nós temos que entender que ele trabalha nas nossas vidas. Lá em Efésios 1, Filipenses 1,6, Jesus diz assim: aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma obra contínua, é uma obra que tem que ter continuidade, e quem dá continuidade a essa obra na nossa vida é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Mas nós muitas vezes preocupamos com a presença do Espírito Santo somente nas nossas vidas. Nós chamamos o Espírito Santo somente para nos ensinar. O Espírito Santo me direciona, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo me socorre, fala comigo, me mostra o caminho. Glória a Deus por isso. Mas e aqueles que não têm? Porque nesse versículo aqui ele fala assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo. O mundo precisa do Espírito Santo, mas não para habitar. Eu sempre repito isso: o Espírito Santo só habita em mim, em você, que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que se arrependem e que têm o Senhor Jesus como Senhor de sua vida e que confessam os seus pecados, o Espírito Santo vem habitar em nós. Amém. Mas ele necessita vir sobre todos, porque é a palavra do Senhor Jesus. Aqui no 14 e no 15, ele fala sobre orientações e direções para aqueles que são servos. Tanto que ele fala: quem me ama guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E depois vocês podem ler a partir do versículo do capítulo 12, do capítulo 13 de João até o 17. Ele estava naquela reunião de intimidade dos discípulos da ceia, e ele está passando ministrações, direções e orientações para os discípulos, coisas íntimas que era só para eles. Mas nesse pedaço aqui do 16, ele fala algo que não era somente para os discípulos. Ele fala a importância e a necessidade do Espírito vir sobre todos.
E a igreja não está prestando atenção. Em Atos 2, diz lá quando o capítulo 12, quando tem, a partir do versículo 18, fala assim, quando eles começam a falar que o Espírito é derramado sobre a igreja, quando eles começam a falar que todos pareciam estar embriagados, aí a partir do versículo 16 diz assim, do 14, vamos pegar do 14 em diante, Atos 2, versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais, e todos que habitais em Jerusalém, sejais isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E fareis maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. E o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui tem uma profecia em Joel que precisa ser cumprida. E muitas palavras para serem cumpridas é necessário que a igreja esteja reivindicando, buscando isso, intercedendo por isso. Aqui fala que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Qual o propósito do Espírito ser derramado sobre toda a carne? Para conversão, para libertação, para entendimento. Mas nós não estamos orando para que o Espírito seja derramado sobre toda a carne. Ou se você chega aí fora e fala assim, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo salva. Salvar de quê? Hoje nós temos uma grande dificuldade de pregar o Evangelho, porque as pessoas acham que elas não precisam ser salvas. Elas não acreditam no inferno mais, não acreditam que vão pagar nenhum erro. Elas têm várias teorias sobre o que é depois ou como viver. O importante agora é ser feliz, o importante agora é viver somente fazendo aquilo que me importa. E essas pessoas precisam ser convencidas. Elas precisam ter o coração delas quebrantado, que toque, que mostre ela do erro, do pecado, da justiça e do juízo. E isso é o trabalho do Espírito. Nós temos que ministrar a palavra, mas isso é o trabalho do Espírito. E é necessário, porque diz que quando ele vier, ele convencerá. Tem traduções que falam, e ele mostrará. É necessário que ele faça isso. Nós temos que falar a palavra, porque eles não vão, como eu digo, você não pode regar um vaso se não tem nenhuma planta ali esperando que nasça alguma coisa. Se você colocou uma semente, então regue, porque vai brotar algo. E nós temos que colocar semente, mas é o Espírito Santo que faz brotar. O mundo segue hoje de uma maneira insustentável, improvável, tem muitos impasses, muitas complicações, dificuldades, e nós só ficamos falando nessas dificuldades, nesses problemas, nessas situações, como se não tem mais solução. Jesus nunca mudou, como eu disse aqui no início, como se somente aquelas pessoas do passado Deus tivesse dado essa palavra, as leis, as ordenanças, porque não conhecia o coração delas, mas o nosso Ele conhece. Por isso nós fazemos o que fazemos, porque Ele conhece o nosso coração. Quando nós cantamos aqui esse hino, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Não sei se vocês já viram a história desse hino. Eu tinha anotado o nome aqui, mas agora acho que eu anotei em outro lugar. O casal, acho que é Bill e Glória, eu não lembro o nome dele, o sobrenome deles agora. O marido estava doente, ela estava grávida, foi no final, acho que da guerra do Vietnã. Os Estados Unidos também estavam com muitos problemas, acho que lá civil, algumas coisas assim. Era muita dificuldade e ela ficou grávida. E aí, de repente, um dia o marido estava saindo de uma enfermidade, e ela sentada na sala, grávida, bateu um medo muito grande nela. Falou, vou trazer uma criança para esse mundo, um mundo em guerra, esse país nessa situação. E ela começou a ficar apavorada e angustiada, e se achando irresponsável, louca de colocar uma criança na
nesse mundo, naquela época, naquela situação que ela vivia. Imagina agora. E ela começou a ficar muito angustiada. Então, sentada na sala, orando, esses versos começaram a sair e ela começou a cantar. Porque ele vive, eu posso crer, mamãe. Porque ele vive, temor não há. E esse hino foi feito, e nós não cantamos a primeira estrofe, que fala como é sobre bebê, como é lindo poder observar uma criança dormir, como é lindo poder carregar um bebê, porque foi a palavra que o Espírito começou a trazer o consolo e a fortaleza para ela através desse louvor. E nós cantamos esses hinos há tantos anos, há quantos anos? Eu não sei se foi o ano exato, mas foi no final da guerra do Vietnã. E ela começou a cantar, porque ele vive, temor não há. Porque eu sei que a minha vida está na mão daquele, do Senhor Jesus, daquele que pode todas as coisas, que vivo está. E ela ainda coloca, e quando enfim chegar o dia em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Porque ela começou, o marido doente, ela grávida, ela começou a perder a esperança. E é isso que tem acontecido, infelizmente, no nosso meio, dentro da igreja, fora da igreja e dentro também. Nós estamos perdendo a esperança, muitas pessoas estão perdendo a esperança. E nós temos aonde buscar. Quando nós ficamos tristes, desesperançosos, angustiados, nós choramos, oramos, e o Espírito vem até nós e traz o quê? Esperança, fortaleza, porque é para isso que ele foi enviado, a pessoa para estar ao seu lado, aquele que te fortalece, que te sustenta, que te exalta, que caminha contigo. Foi o que fez com ela. Ela fez com ela, tirou ela daquela situação de medo, de angústia, de pavor, e colocou no coração dela uma viva esperança, uma esperança em Cristo. Mateus 11, 21, ou 12, 21 diz, e em seu nome as nações esperarão, em seu nome os gentios esperarão. Mas e essas pessoas que estão aí fora, que não conhecem o Senhor Jesus, que estão tirando suas vidas, porque elas não têm mais esperança? A quem elas vão recorrer se elas não acreditam mais que Deus pode fazer as coisas que está escrito aqui e que Ele tem feito por nós? Quem vai converter esse mundo, tirar ele desse engano? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Versículo a partir do versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Diz assim: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e do poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Só até aqui. Aqui nesse versículo 9, aqui está falando assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Na King James fala assim: que tem a capacidade de enganar o mundo todo. O mundo tem andado no engano. E como você tira uma pessoa do engano? Só falando para ela que ela está enganada? Você tem que falar a verdade, porque só a verdade liberta. Mas é o Espírito que convence o coração. É o Espírito que convence o coração. E sabe de uma coisa, amados? Dentro da igreja, sutilmente, o engano também tem entrado dentro da igreja do Senhor Jesus. Sutilmente. E o engano tem feito a igreja perder a visão e a direção e a orientação do Espírito. Por isso é necessário nós começarmos a orar, a interceder, para
que o Espírito Santo seja derramado sobre nossas vidas. Dentro da igreja, principalmente, é necessário, porque aqui fala que tem a capacidade de enganar o mundo todo. Quem tiver aqui pode conferir. Tem a capacidade de enganar, ou engana o mundo todo. Lá em Mateus 24 ele fala: se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Por que não é possível nos enganar? Porque temos o Espírito. Mas por que o mundo está sendo enganado? Porque não tem o Espírito. Vocês estão entendendo a importância da gente clamar para que o Espírito venha, não somente para a gente ficar no reteté, pulando e profetizando e gritando e outras coisas mais que as pessoas pensam, mas para que Ele cumpra a obra para o qual Ele foi designado, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para nos guiar. No 13 e 12 ele fala assim: eu tenho muito, não, no 13 e no 12 não, é no 12, no 16, 12 ele fala assim: ainda tenho muito a vos dizer, mas agora não podeis suportar. Ele vem até para que a gente possa suportar as verdades que Deus tem para falar conosco, mostrar os erros, mostrar as coisas que nós precisamos ver. Em Ezequiel, acho que é capítulo 8, quando Deus está mostrando as abominações do templo, que ele fica desesperado, é o Espírito que leva Ezequiel para ver todas aquelas coisas, e ele fala assim: você está desesperado, filho do homem, abominações piores do que essa você verá. Porque é que Ezequiel suportou tudo aquilo? Porque o Espírito estava com ele, sobre ele, nem habitava dentro, mas ele só suportou porque o Espírito estava lá com ele. Então Jesus fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando porém vier o Espírito da verdade, sem mentira, sem engano, sem paliativos, sem enrolação, sem ficar passando a mão na cabeça do erro, ele vos conduzirá, guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas tudo que ele receber de mim, ele vos anunciará. A igreja tem parado, nós temos parado para prestar atenção naquilo que o Espírito está anunciando. Nas cartas de Apocalipse, todas elas, nas 7 cartas, termina com a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz tem que ser ouvido. O que é que o Espírito está dizendo? A igreja sabe o que o Espírito está falando para ela. Não é para mim, não é para minha vida, não é para minha família, não é para minhas coisas, para o meu, para eu, tudo eu, não. É para a igreja. Qual é a direção que Ele está dando para a igreja atualmente, nesse caos, nessa situação que nós estamos vivendo? No nosso país, fora do nosso país, nas guerras, em tudo que nós estamos vendo, qual é a direção que o Espírito está dando para a igreja? Quem pode dizer hoje? Qual igreja se levanta e diz assim: o Espírito está direcionando a todas as igrejas? Quem vai, o pior, quem vai acreditar que o Espírito está dando a direção para todas as igrejas? Porque fala assim: essa direção para a sua igreja, para a minha igreja é outra. A igreja de Cristo, ela não é invenção de homens, ela foi criada por Deus, por Cristo. Ele tirou ela do lado dela, precisa ser restaurada, não precisa ser salva porque Jesus já a redimiu, ela vai ser restaurada. E a primeira restauração que precisa tem que ser o derramamento do Espírito, porque é Ele que vai convencer dos erros que nós estamos vivendo e colocando dentro da igreja. Nós só copiamos os erros e postamos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, seja lá o que for. Só colocamos os erros dos pastores, do povo, das pessoas, criticamos, condenamos, mas não nos juntamos como igreja para pedir que o Espírito seja derramado, para reivindicar esta palavra, para que ele seja derramado, para que os corações sejam convencidos do pecado, do erro. Deus fala da palavra, nós falamos da palavra e Deus vem e trabalha no coração. Não significa que todos vão aceitar, infelizmente, porque é escolha, é decisão de cada um, mas o Espírito vai convencer os corações do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Vai convencer do engano, vai convencer da mentira, vai convencer do caminho errado que está andando, que insiste no engano. O que é o engano? Vocês sabem o que é o engano? Engano é aquilo que você sabe que está errado, mas você fica dentro do seu coração tentando arrumar desculpa para dizer que aquilo está certo, mas no fundo você sabe que está errado.
Você sabe que está errado, mas você fica tentando dentro de si, como se fosse, não, mas se eu fizer assim não tem problema, todo mundo faz, é assim mesmo, é normal. Não é. O pecado, o erro, a mentira não é normal, o engano não é normal. Caminhar do jeito que o mundo está caminhando agora não é normal, e nós temos que ter essa ministração, esse entendimento, para nós começarmos a orar em grupo e também separados. Pedir, Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós. Lá em Daniel, no capítulo 9, Daniel fala assim: e eu, Daniel, descobri pelos livros, ou seja, estudando, pesquisando, que o tempo que o Senhor falou que o povo de Israel era para estar cativo, já havia 70 anos, já havia se passado. Então ele começou a fazer o quê? A jejuar, a buscar, até que a resposta viesse. O povo voltou para Jerusalém, mas quem começou a movimentar foi Daniel. Não sei se ele orou sozinho, porque ele tinha os amigos dele, tinha pessoas que trabalhavam com ele. Provavelmente ele não fez sozinho, mas ele entendeu e descobriu que era necessário reivindicar a libertação que estava lá em Jeremias, está escrito 70 anos. Então ele começou a reivindicar, com jejum, com oração, com busca, até que recebesse a resposta. E isso que está faltando da igreja é tomar essa consciência, para que comece a buscar. Deus, derrama o teu Espírito sobre toda a carne. Aqui em Apocalipse, no capítulo 7, fala de uma multidão, de milhões de milhares e milhares de tribos, povos e nações. Capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7, versículo 9 diz assim: depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé e ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, pois por isso estão diante do trono de Deus. Serve de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor alguma cairá sobre eles, pois o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, que está no meio do trono, os apacentará, e os conduzirá às fontes das águas da vida. Deus enxugará todas as lágrimas. Aqui no 9 fala que é uma multidão de todas as tribos, povos, línguas, que estão, nações, estão diante do Senhor. E essas pessoas que não se pode contar, são aqueles que vieram da grande tribulação. E aí, a gente, quando fala de Apocalipse, a gente tem muito medo por não entender algumas coisas. Mas eu li Apocalipse esses dias, estava estudando Apocalipse, e uma das coisas que eu entendi, até comentei isso com o Pedro e com o Miguel, que eu entendi, foi que eu falei, agora eu estava fazendo para essa conferência, falei, eu entendi porque Deus está falando tanto de derramar o Espírito. Porque se nós não tivermos o Espírito, não vamos suportar muitas coisas que estão por vir. E eu não estou falando de besta, de marca da besta, não. Das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, que se a gente não tiver o Espírito, não vamos suportar. Porque é uma grande multidão. É uma grande multidão. E mais à frente aqui, eu não vou falar agora, fala que o anticristo, ele vai produzir muitos sinais, vai fazer até cair fogo do céu.
Se você não tiver o Espírito, vai ser enganado. Se não tiver o Espírito, não vai permanecer. Porque aqui fala de uma grande multidão de todas as línguas, povos e raças. Quem vai convencer todas essas línguas, povos e raças? Multidão que não dá para contar. Quem vai sustentar essa grande multidão nos dias difíceis que estão por vir? Quando a gente fala de dias difíceis, nós pensamos em medo e perseguição. Pode ser, ou pode ser que não. Pode ser que a gente seja recolhido antes da grande tribulação. Eu não me importo com isso. Desde que Deus esteja comigo, eu sei que eu vou passar. É difícil, é. Eu não estou dizendo que vou passar por tudo linda e loura, não. Que nem loura eu sou, mas eu vou passar linda e loura, não. Mas eu vou passar. Mas o Espírito tem que estar conosco. Nós temos que buscar, e o Espírito tem que estar com a igreja. O Espírito tem que estar na igreja para a igreja poder suportar e não se vender e não desviar do caminho, permanecer firme, para que a gente possa ver isso aqui, uma grande multidão com vestes brancas diante do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma frase que deveria ser dita o tempo todo por nós, em todos os lugares. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós temos que começar a pedir: Espírito Santo, abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, para que eu possa ouvir o que o Senhor está dizendo. Ele manda falar para as 7 igrejas. Não eram denominações, eram igrejas dele. E ele terminava quase todas no final de todas as cartas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. E somente a igreja de Filadélfia, quem já leu as cartas sabe, era uma igreja que não tinha nada de errado, mas ainda assim ela recebe essa advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nenhuma igreja ficou sem ouvir a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não lembro agora se é o capítulo, se é uma das cartas que fala no capítulo 3 de Apocalipse, e que ele fala assim: ser fiel até a morte. Ser fiel até você morrer, até o fim. E essa fidelidade, muitas vezes, para nós continuarmos, para cultivá-la dentro de nós precisamos do Espírito. Porque dá vontade, às vezes, da gente mudar as direções e orientações que recebemos do Espírito. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos começar a buscar as direções e as orientações que o Espírito Santo tem para nos dar. A igreja hoje tem vivido muito pouco da presença, da direção, da orientação do Espírito. Nosso trabalho hoje é muito mais em manter as pessoas firmes do que realmente ouvir as direções e orientações que o Espírito tem falado conosco. Eu sempre falo isso, o Pedro me chama a atenção. Foi uma ministração que eu ouvi, onde foi feita uma pesquisa. E ele brinca: quem fez essa pesquisa? Bom, eu vou reproduzir do jeito que eu ouvi. Mas eu entendi o que o pastor quis dizer. Que se o Espírito Santo fosse retirado das igrejas, 99% delas continuariam trabalhando sem perceber que ele não estava mais. Não sei a porcentagem, mas isso é uma realidade. Nós temos visto isso hoje. O Espírito Santo, as igrejas trabalhando muitas vezes sem procurar as direções e orientações que vêm do Espírito, fazendo eventos e dizem assim: foi uma bênção, foi maravilhoso, o culto hoje foi demais. Nós temos atualmente, a igreja segue sem produzir muito impacto positivo, infelizmente positivo, tanto na vida dos membros como fora. Nós temos experimentado muita emoção. Nós temos experimentado muita emoção e pouca manifestação genuína da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando a presença vem, ela muda. Ela muda. Muita gente chega que chora nos cultos. Aí tem esses louvores, as músicas e algumas melodias tocam no nosso emocional. Choramos, o culto foi maravilhoso, céu aberto, nós sem palavras para expressar. Sai daqui e chega em casa, é angústia pura, aflição pura, ou vai atormentar a vida do outro. Porque infelizmente tem gente que não vai para casa só para receber tormento, não, vai para atormentar. Onde está a manifestação do Espírito na sua vida, que te faz mudar, que te faz ser nova pessoa, nova criatura? É emoção, muita emoção. Eu entrei no culto pesado e saí leve. Nossa, eu estou leve, estou livre. Glória a Deus por isso. Mas não foi o toque do Espírito. Porque o toque do Espírito, ele muda. Realmente, ele
transforma, Ele nos sacode, nos acorda. Eu já repeti tantas vezes essa história, vocês sabem, que me conhecem, sabem, que eu falei quando eu dobrei o joelho, que eu ouvi a palavra, de que ele falando que nós só iríamos ver o avivamento chegar quando desejássemos, como quem deseja o ar que respira. E aí ele falou, o pregador falou sobre o Espírito Santo. E eu fui para casa e peguei Isaías 44 e comecei a ler versículo 2 e comecei a falar: derrama sobre mim o teu Espírito como água para os sedentes, torrentes de água como em terra seca. E fiquei clamando por essa palavra. Foram mais de 40 minutos. Eu falei: eu não saio daqui. Não foi com arrogância nem com rebeldia, somente quando o Senhor derramar o Espírito sobre mim. E depois de mais de 40 minutos de orar, de clamar, de pedir, depois que o Senhor derramou sobre mim o Espírito, a partir daquele dia, a partir daquele momento, 44, 3, depois daquele dia, eu posso dizer que realmente eu fui transformado. Eu era uma pessoa antes, me tornei uma pessoa depois. Eu passei a viver com o Espírito. Essa foi a diferença. Não somente pedir para Ele me dar direções, eu passei a ouvir, e não audível, ouvir aquilo que Ele fala comigo, as direções, as orientações, as correções, porque Ele também me corrige, me chama a atenção, me mostra o erro, e suportar o meu erro, entender que eu preciso mudar, buscar essa mudança, não ficar passando, um dia eu mudo, não, é Deus, eu tenho que mudar, então eu vou mudar. Se preciso largar, então eu vou largar. Me ajuda e me socorre. Eis-me aqui. Então nós temos que começar. Isso é para ser despertado dentro de nós, para que a gente saia daqui com essa palavra e coloque ela no coração e chegue em casa e comece aqui a abrir, igual eu fiz aqui, abre João 16, qualquer versículo que tocou seu coração, fala: Deus, Jesus está escrito que quando Ele viesse, Ele convenceria o mundo. Então Ele já veio e convence o meu coração, fala no meu coração, o que tiver que fazer, faz, mas eu quero a presença do Espírito para que eu seja transformada, libertada, restaurada, curada, e que possa ajudar e socorrer as outras pessoas, porque para isso nós somos chamados, para ser multiplicadores. Como eu disse, tem um convite, e como se eu estou te dando, eu estou te oferecendo. Então eu digo: eu quero. Quando eu chamei, vocês aceitaram o convite e vieram. Então se levanta e vá até a presença do Senhor. Se Ele está te falando que vai derramar o Espírito, se Ele está te convidando a viver na vida pelo Espírito, fala: Senhor, eu quero. Então vá até essa presença. Como? Com oração, com jejum, com leitura da palavra, com o tempo sem parar, sem pedir, somente dizer. Aí eu não sei orar, então fala: Senhor, eis-me aqui, Espírito Santo, eu estou aqui, se derrama sobre mim. Quando eu estava pedindo que o Espírito viesse derramar, veio uma frase na minha cabeça enquanto eu estava orando: para que você quer o Espírito? E eu comecei: Deus, eu quero o teu Espírito na minha vida, para que eu possa ser um canal de vida, para que eu possa ser um canal de bênção, para que eu possa, que a tua palavra chegue àqueles que necessitam, para que eu possa levar cura, para que possa levar libertação. E eu comecei a dizer a Deus por que é que eu queria a presença do Espírito na minha vida. E tipo assim, Ele aceitou a minha petição, porque Ele derramou. E a pergunta hoje foi assim: se eu falar assim, Deus vai derramar agora o Espírito Santo na sua vida, você fala: eu quero. Aí a pergunta essa pergunta é para você meditar: por que você quer que o Espírito seja derramado na sua vida? Ou para que você quer Ele na sua vida? O que você quer que Ele faça na sua vida? Para quê? Para dizer que você é cheio do Espírito? É uma pergunta que é para você fazer, responder para você mesmo, e depois dobrar o seu joelho e responder diante do Senhor. Por que você quer ser cheio do Espírito? Porque eu disse para o Senhor, eu disse mais coisas, mas eu sei por que eu pedi o Espírito. E de tempos em tempos eu lembro e falo: Deus, quando eu te pedi o teu Espírito, eu te pedi para fazer isso, isso e isso. Então me capacita, me liberta, me transforma, me dá a condição de fazer isso que eu te pedi. E aí Ele me mostra aquilo que eu estou atrapalhando, que eu não está acontecendo porque eu estou atrapalhando, e aquilo que é Ele que vai fazer. Porque esse Espírito, ele tem que ser derramado. Ele precisa ser derramado. Há uma necessidade dele ser derramado em nossas vidas e no mundo, naqueles que não conhecem a Deus. As pessoas estão caminhando a passos largos para a perdição.
Elas estão caminhando a passo largo para o engano. Elas estão caminhando a passo largo para viver a vida como elas bem querem. Uma vida infeliz, mentirosa, enganadora. Que elas estão se enganando de que essa vida está boa, mas não está. Elas sabem que não está. Mas elas ficam insistindo no erro, na mentira, no engano, fingindo que está bom. Mas sabem que não está. Mas não dão o braço a torcer, mas não procuram a salvação, não procuram a libertação. Outros colocam no erro do outro. Ah, todo mundo faz, fulano é pior do que eu. Mas o fulano está vivendo a vida dele, o fulano não te liberta, o fulano não tem a vida que você tem, o fulano não te dá a paz, só que te dá a paz é Cristo Jesus. Mas existe a salvação, a paz, a libertação de Cristo. Anda na mentira, anda no engano, bebendo, comendo, fumando, fazendo tudo que acha porque bem quer. Ah, porque é isso que eu quero viver do jeito que eu quero, o meu prazer. E se você for falar, muitas pessoas vão dizer, não, elas estão certas, elas têm que viver a vida. Não somente elas, qualquer tipo de erro está certo, a gente tem que fazer agora o que agrada o nosso coração. Mas às vezes o mundo tem mudado os propósitos, os valores têm sido mudados. E agora o que agrada o meu coração, não importa se prejudica o outro. Desde que me agrade, o problema do outro é do outro, não é meu. E nós precisamos ter esse entendimento. Pedir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Primeiro que tem que começar, a mudança tem que ser em nós, para alcançar a igreja, porque nós somos a igreja. E nós precisamos orar e interceder pela igreja. Mas a interceder, Senhor, derrama o teu Espírito. Eu tenho visto coisas que tem acontecido em relação à igreja, que não adianta eu falar para um pastor, para uma pessoa, que ela está errada, porque ela vai me dar um banho de Bíblia, ou teologia, ou sei lá o quê, para dizer que ela está certa. Então é necessário que a gente que tenha o Espírito Santo para abrir o entendimento, para convencer. Um maior exemplo que nós temos na palavra é quem? O apóstolo Paulo. Ele caminhava, ele andava baseado na lei. Ele não estava fazendo aquelas coisas da própria cabeça dele, mas ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro fez a mudança na vida dele. Esse encontro fez um benefício para nós, para a igreja na época, até hoje nós somos beneficiados por esse encontro, por esse entendimento, por esse engano que saiu da vida dele, chegou até nós. Já prestaram atenção nisso? Ele andava por um engano e não estava fazendo coisas, vamos dizer assim, terríveis. Ele estava seguindo a lei, mas estava enganado. Na hora que Jesus apresenta para ele, fala a palavra que ele fica 3 dias em oração, e depois Ananias ora e ele recebe o quê? O Espírito Santo. E olha a diferença que fez na nossa vida, na vida dele fez na nossa vida, com a mudança, com a transformação, com a libertação dele do engano. Então tem que começar em nós. Precisa começar em nós. Há uma necessidade de a gente começar a pedir para que o Espírito venha em nossas vidas, não mais como nós pedíamos antes. Não com esse entendimento para poder profetizar outras coisas, mas com o entendimento para que Ele nos convença, para que Ele nos guie. Como fala no versículo 14 de João 16, fala o quê? Porque Ele há de receber do que é meu e vou há de anunciar. A igreja precisa saber o que o Espírito está falando. Quais são as direções que temos para agora? Mas tudo começa em nós. A mudança não tem que começar lá nos outros, começa em nós. Nós não podemos primeiro arrumar a nossa casa para depois arrumar a casa dos outros. Como é que Jesus fala? Tira o argueiro do teu olho para depois tirar do teu irmão, a trave do teu olho para depois tirar do teu irmão. Então tem que começar em nós. Se nós começarmos a ter esse entendimento, compreendermos essa palavra e começarmos a orar em cima, porque eu oro, amados. Eu oro pedindo a Deus para derramar o Espírito dele na igreja. As irmãs que participam comigo dos grupos de intercessão, podem ouvir as orações lá, elas sabem que eu sempre peço, todo dia que eu faço oração, eu peço, Senhor Deus, acorda a tua igreja, desperta a tua igreja, sacode a tua igreja. Elas sabem que eu não estou mentindo. E quando eu oro sozinho, eu faço a mesma oração. Deus, acorda a tua igreja, sacode a tua igreja, desperta a tua igreja. Eu sempre faço essa oração. Eu sempre peço.
Mas essa obra não é minha, é da igreja. E a igreja é um corpo, somos nós. Não sou eu que tenho que orar sozinha. E Deus, Daniel entendeu. Mas ele não orou só. Eu tenho certeza que ele não orou só. Porque quando ele já mostra lá desde o início, no capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho, que ele não tem entendimento, ele ouve o sonho, o que ele faz? Ele se reúne com os amigos, com os companheiros dele e vão orar, e vão interceder. Ele não fazia nada só, ele juntava o grupo e ia interceder. Ainda que Deus tenha falado comigo, tenha mostrado para mim que é necessário que o Espírito venha, mas eu não vou fazer nada sozinho. Eu preciso da igreja. Nós precisamos estar em unidade. Essa intercessão com unidade. Mas sabe qual é o mais interessante? Essa palavra não foi dada só para mim. Eu estava comentando com algumas irmãs que eu fiz a live essa semana passada e falando isso. Eu já vi 2 a 3 pessoas ministrando praticamente a mesma coisa. Eu falei até com o Miguel, eu falei, olha só, parece até que ela não me viu pregando na igreja ontem. Ou então que eu via pregar a ministração dela e fui pregar, falando a mesma coisa sobre a necessidade do Espírito ser derramado. Várias pessoas, não só aqui, mas 2 ou 3 ministrações, não é somente eu, e eu sei que tem outros. Essa semana eu ouvi mais um falando sobre a necessidade do derramamento do Espírito. Então Deus está sacudindo em todos os cantos dessa nação, principalmente da nossa nação, para que a gente entenda a necessidade do derramamento do Espírito nos corações. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu vou repetir, o que o Espírito diz tem que ser ouvido. Essa frase foi uma frase que minha mãe falava muito para mim. O que o Espírito diz tem que ser ouvido. Eu não esqueci, eu guardei essa frase. O que o Espírito diz tem que ser ouvido. Vamos ficar de pé agora. Nós vamos estar fazendo um tempo de oração, porque é uma conferência de intercessão, de oração. Mas agora você vai orar pedindo ao Senhor por você, para que o Espírito venha sobre você, para que abra seu entendimento, para que seja derramado, para que aquilo que tem que ser convencido seja convencido, para que aquilo que tem que ser liberto seja liberto, para que aquilo que tem que ser restaurado seja restaurado. Vá abrindo sua boca e vai orando, vá falando você. É o seu tempo, você tem que abrir o seu coração. Assim como o Espírito me perguntou por que é que eu queria, Deus me perguntou por que é que eu queria que Ele derramasse o Espírito sobre mim. Você tem que colocar o que está no seu coração. Não é para você reproduzir as minhas palavras, aquilo que está no seu coração. Não precisa de palavras bonitas, não precisa aquilo que está no seu coração, porque Deus realmente conhece o nosso coração.